Vamos começar. Hoje a gente conclui os 13 princípios fundamentais da fé judaica. Um aspecto muito importante, nós tratamos de todos eles hoje, né, até aqui. Chegamos na 19ª aula e a gente vai falar do 13º princípio da fé judaica, o último dos 13 princípios, que trata justamente da ressurreição dos mortos. Vamos. O que diz esse princípio, tá? Deixa eu só ampliar isso aqui. Ih. Falhou. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui. Agora sim. Lá, agora sim. 13º princípio fundamental da fé judaica. Ani מאמין באמונה שלמה שתחיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד ולנצח נצחים. Eu creio com fé completa que haverá ressurreição dos mortos, quando for do agrado do Criador, bendito seja o seu nome e exaltada seja a sua lembrança para todo sempre. O que a gente tem de fundamental nesse princípio aqui, que é o último dos 13 princípios? Bom, primeiro, eu creio com fé completa que haverá ressurreição. Certeza que vai ter a ressurreição. A mesma pessoa, o que é a ressurreição? Basicamente, a mesma pessoa voltar a viver. E aí, o que a gente tem aqui é, ninguém sabe, quando for do agrado do Criador, ou seja, ninguém sabe, apenas o Criador sabe quando será a ressurreição dos mortos. Tá? Esse é um ponto fundamental que a gente precisa entender aqui. O que é ressurreição, gente? Vamos ver o que vocês têm a me dizer aí. O que é ressurreição? Vamos lá, quem quer falar? Erga a mãozinha aí para eu ver quem quer falar primeiro. Ressurreição. Vamos? Voltar a viver. Voltar a ter vida. E o que é reencarnação, então? Se ressurreição é voltar a ter vida, o que é reencarnação? Marli, sempre a Marli, vai lá. Shalom, Orochi, shalom a todos. Não que eu acredite, Orochi, mas a ressurreição é voltar a ter vida, mas no mesmo corpo, né? E a reencarnação é voltar a ter vida em outros corpos com outra personalidade. Outros corpos com outra personalidade, não. Não? Não. Mas tá bom. Já. Deixa eu ver o que o pessoal colocou. Voltar a viver em uma outra forma. Voltar a ter vida em outro corpo. Voltar a ter vida em outro corpo. Então, se você acredita que a reencarnação é voltar a ter vida, significa que a vida cessou, certo? Reencarnação é passar a viver em outro corpo. É um período de transição entre esse corpo e esse corpo. Mas a reencarnação não pressupõe morte. Por quê? Porque ela carrega junto dela um outro conceito que é a imortalidade da alma. Então, por isso que tem muita coisa dentro do judaísmo, e hoje vai ser meio complicado, meio polêmico, né? Para quem já viu algumas coisas dentro do judaísmo. Por exemplo, vocês já viram como é que eu vou falar? Vocês já foram
na casa de uma família judaica, quando alguém morre, quais são os costumes dentro do judaísmo quando morre alguém? Deus nos livre, morreu alguém na sua casa ali. Todo mundo é adepto do judaísmo. Qual é o costume? Colocar pano nos espelhos. Por quê? Vocês sabem? Por que se coloca pano nos espelhos? Para não ver visagem. Não. Banhar o morto. Tá, ok. Isso é. O espelho é visto como um portal, porque acham que as almas continuam ali. Exatamente. Por que se cobrem os espelhos nos lares judaicos quando alguém morre? Porque vocês imaginam que a pessoa que está ali no caixão, a alma, que eu falei que não morre no caso da reencarnação, a alma sai do corpo, ela descola do corpo. E ao descolar do corpo, ela tá de cara com um espelho na casa. E quando ela vê um espelho, ela fala: cadê meu corpo? Eu não tô ali. Entende? Daí causa uma confusão na alma. E aí ela olha no caixão e ela vê o corpo dela ali. E aí ela fica confusa, tá? É por isso que coloca tecido nos espelhos, tá? Claro que isso é um costume. E aí, obviamente, é um costume que vocês vão ver que é errado, tá? Mas eu vou falar com vocês um pouco mais claramente o que é o conceito da ressurreição e por que ela é diferente da reencarnação. O princípio judaico, ele fala para nós acerca da ressurreição dos mortos, tá? Eu creio com fé completa na ressurreição. E esse princípio, ele é baseado em vários textos bíblicos. Depois a gente vai ver alguns desses textos. E aponta para voltar à vida. Então, a pessoa morre, a ressurreição é basicamente isso. A pessoa morre, ela vai para o caixão ali, tudo, e ela está morta. E aí ela volta à vida. Quando? Na ressurreição. Por isso, pelo dicionário, a palavra ressurreição é definida justamente dessa forma. Voltar à vida, ação de retornar da morte. E aí, o que é a reencarnação? A princípio, no senso comum, a reencarnação é algo semelhante, mas trata-se de um conceito totalmente distinto e sem base bíblica. É semelhante, mas é muito distinto, tá? É semelhante, mas não tem nada a ver. No dicionário, o que é reencarnação pelo dicionário? A crença de que após a morte, a alma da pessoa morta volta à vida pelo corpo de outra pessoa. Ressalta-se que não há sequer uma menção de reencarnação, seja nos textos bíblicos ou mesmo no Talmud, na Mishnah do Talmud, tá? Seja o Talmud Bavili ou o Talmud Yerushalmi, não importa, não existe reencarnação no Talmud, tá? Tá falando aqui da Mishnah, tá? Em tempos posteriores, os rabinos começaram a implementar esse conceito da reencarnação. Na Bíblia, existem vários textos que mostram ressurreição como algo futuro, em algumas situações ocorridas tanto no Tanar quanto na Brit Hadashah, também nós temos a ressurreição. Todos os que ressuscitaram acabaram que posteriormente voltaram a morrer, gente, né? E aguardam a definitiva ressurreição dos mortos na vinda do Mashiach. Deem para mim um exemplo de ressurreição na Bíblia.
Lázaro, no caso de Lázaro, foi ressuscitado depois do 3º dia, conforme o costume judaico. Ok. Lázaro, mas tem mais. No Tanar tem, no Antigo Testamento tem ressurreição. Yeshua, mas Yeshua é um outro contexto, mas bem lembrado. A sogra de Pedro, Jonas. Jonas é um negócio interessante. Dá para discutir. Filha de Jairo. O filho da viúva de Sarepta. Eu falei sobre isso no Shabat, né? Falei sobre isso no último Shabat, na sinagoga. Os soldados nos ossos de Eliseu. Então, olha só, todas essas pessoas, elas ressuscitaram. Mas, passado algum tempo, elas voltaram a morrer, gente. Não dá para acreditar que o menino lá, o filho da viúva de Sarepta, ele ressuscitou e ele está vivo até hoje. Não dá, né? Ele teria 3.000 e poucos anos. Não faz sentido. Não dá para dizer que Lázaro ressuscitou e está vivo até hoje. 2.000 anos? Não, né? Não faz sentido. Então, esses personagens que vocês mencionaram ressuscitaram, mas depois de algum tempo morreram. Não está escrito que eles morreram, mas é óbvio, mas é evidente que eles morreram, gente. Não é uma coisa evidente, tá? Então não precisa, nem tudo precisa estar escrito, ela acontece naturalmente, tá? Essa é a ressurreição dos mortos, tá? Quando essas pessoas ressuscitaram, elas levantaram. Vamos pegar o exemplo de Lázaro, que é o mais comum. O que aconteceu na ressurreição de Lázaro? Ele ressuscitou num outro corpo? Não. Voltou o mesmo Lázaro. Lázaro ressuscitou renovado? Não. Ele não voltou criança, nada. Ele voltou o mesmo Lázaro que morreu. O que mais? Ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele teve fome. O que Yeshua falou para a irmã de Lázaro quando ele estava morto? E para os seus discípulos? Lázaro dorme. Então, a morte, aqui é um conceito sobre a morte. A morte é um sono. Lázaro dorme. Tá? Então, imagina que Lázaro tivesse morrido e dentro do conceito da imortalidade da alma, a alma dele voltou para o céu. Tá? A gente vai ver um pouquinho disso hoje. A alma de Lázaro voltou para o céu. Ele está lá no céu, desfrutando da delícia do céu, da santidade. E aí alguém cutuca ele e fala: "Ei, Lázaro, volta. Faz sentido para você?" Lázaro ia querer voltar. Imagina você que está numa cidade cheia de crime, cheia de problemas, cheia de violência. E você vai para uma cidade perfeita, em que tudo funciona perfeitamente, tudo é lindo e maravilhoso, e você ganha 100 mil reais por mês, né, nessa cidade. Você vai querer voltar para aquela cidade? Não. A Bíblia não traz nenhum relato de que Lázaro, lá do outro lado, ele fala: "Não, eu não queria ressuscitar, eu não queria voltar." Lázaro dorme. Ele estava dormindo. 3 dias depois, quando você dorme, você não tem noção de quanto tempo passou. Né? Quando a gente dorme de verdade, talvez vocês aí já tiveram a experiência, vou tirar um cochilinho, e aí você tira um cochilinho, quando você acorda, passou 3 horas. Você fala: "Oh, e era para ser 15 minutos, passou 3 horas, você nem viu?" É mais ou menos isso. Lázaro dorme. Ele dormiu
Ele não sabia quanto tempo ele tinha dormido. Yeshua o chama, o ressuscita e ele sai. Yeshua fala para ele, Lázaro, sai para fora. Ele não fala, Lázaro, desce do céu. Se Lázaro morresse e tivesse ido para o céu, Yeshua teria dito, desce do céu. Mas ele falou, sai para fora. Obviamente, ele estava ali na sepultura, tá? Deixa eu só aceitar aqui mais um. Então, esse é um aspecto muito importante para a gente entender. Assim como Lázaro, todos os outros, quando o profeta se deita sobre os ossos, sobre o menino, quando alguém, todos os outros, eles voltaram à vida, eles acordaram. Eles não estavam em outro corpo, eles não tinham reencarnado, eles não estavam no céu, não tinha nada disso, tá? Isso é o que a Bíblia ensina para nós. Isso é o que a Bíblia nos traz, tá? A alma vai para onde? Vamos chegar lá. Chegar lá. Tá? Deixa eu só voltar aqui uma tela aqui. Deixa eu compartilhar. O que é reencarnação? E vamos entender um pouquinho da reencarnação. Aonde começou a reencarnação? Se você fizer uma pesquisa aí no Google, aí, você vai ver que a reencarnação ela está presente em várias filosofias não judaicas. Então, a primeira coisa que você precisa entender, ela já estava presente em filosofias antes do judaísmo. E em algumas fontes você vai ver que a reencarnação tem sua origem, ou primeira grande menção, no pensamento hindu, lá por volta do século VIII antes da Era Comum. Os textos chamados Upanishads já apresenta claramente a ideia de renascimento da alma, de karma, de ciclo de nascimento e mortes, samsara, de libertação final, tá? Por que as pessoas reencarnam? Vocês sabem? Baseado nesses conceitos, por que as pessoas reencarnam? Por que as pessoas reencarnam? O que vocês acham? Não é o que a gente crê, tá? Mas é o pensamento comum para corrigir erros, corrigir fatos na vida passada, para aperfeiçoamento, para cumprir um propósito ou para retificar algo, porque aborreceu o interno. Falta cumprir algumas coisas que não fez. Tá, digamos que esse conceito fosse correto. Quantas vezes a pessoa vai reencarnar até cumprir a missão dela? Se é para aperfeiçoamento, existe alguém perfeito, né, como disse o Matitiarro aí, é para aperfeiçoamento, ok. Existe alguém que foi perfeito, à exceção do Mashiach, mas existe alguém perfeito? Não tem. Então, a mesma alma está reencarnando desde a criação, gente. Que se é para aperfeiçoar, então alguém teria que chegar na perfeição, né? Para pagar a penitência, para receber algo que não deu tempo para receber na primeira vida. E aí vai, primeira, segunda, terceira, 7 vezes, e as pessoas reencarnam e reencarnam e reencarnam, e enfim, para quê, né? Pois ele disse a Moshe que ele abate e aniquila até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não, terceira e quarta geração é o seu filho. Daí não é reencarnação, porque o seu filho, eu tô aqui, meu filho tá lá em Curitiba, ele não é eu. Então ele é a segunda geração. Meu neto, a minha neta é a terceira geração, né? Depois a minha bisneta, a quarta geração. Então não é eu, né?
Então, não tem a ver com reencarnação exatamente nesse conceito, tá? Então, isso aqui, essa questão de reencarnação pode estar intrínseca ao povo nas raízes do Egito. Então, talvez. Mas no Egito não tinham... Veja, no Egito, se no Egito tivesse reencarnação, no Egito antigo, o pensamento fosse de reencarnação, o que acontece? Por que eles embalsamavam as pessoas se ela ia reencarnar em outro corpo? Entende? Vamos adiantar um pouquinho. Dentro do pensamento grego, tá? Surgiu ali por volta do século V antes da Era Comum, com Pitágoras e outros filósofos posteriores, por exemplo, Platão. Eles já ensinavam que a alma é imortal. Veja, esse pensamento já é do período grego, tá? Após a morte, a alma passa para outro corpo. E ele passa a repetir várias vezes. Pensamento grego do século V antes da Era Comum. Tá? Platão, que viveu ali no ano 427 até o 347, desenvolveu, ele ampliou a ideia da reencarnação, tornando ela mais sofisticada, mais complexa, ou vamos dizer assim, mais completa, e difundiu esse pensamento. No judaísmo, a doutrina do Gilgul Neshamot, ou ciclo das almas, surge, ela não existia, ela surge de forma mais clara no período medieval, ali a partir do século XII, depois de Rambam, depois de Maimônides, tá? E aí, no século XV, mais ou menos, começa a surgir ali pensamentos da Kabbalah, o misticismo, o Zohar, e o Rabino Yitzhak Luria, ele mergulhou nesse pensamento. E aí, a partir daí, gente, virou o caos. A partir do Rabino Yitzhak Luria, tudo e todo o pensamento judaico sofreu essa influência, tá? Tudo sofreu essa influência, todo o judaísmo. Por quê? Porque a Kabbalah foi difundida pelo mundo judaico ao longo dos séculos posteriores, aí os últimos 5 séculos. Então, veja, como era mais fácil? O que era mais fácil? Difundir um pensamento surgido lá com Moisés, passado de geração em geração, ou já no século XV, 400 e poucos anos atrás, 500 anos atrás, já tendo livros escritos, já tendo pensamento. Como é mais fácil? Você imagina que hoje eu invente uma ideia. É mais fácil difundir o pensamento do Rabino Isaac Luria de 500 anos atrás ou uma ideia que eu invento hoje? É claro que uma ideia inventada hoje. Por quê? Porque hoje acontece um negócio lá em Sete Lagoas, lá em Minas Gerais, na mesma hora passa na TV. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Passa no jornal no mundo inteiro. O que não acontecia há 3.000 anos atrás. Então, a tendência de um ensino se alastrar, ela é muito maior à medida que os anos vão passando. Tá? Agora, se esse ensinamento tem base bíblica ou não, aí é outra conversa. Porque cai naquilo. Um rabino famoso começou a ensinar isso. E aí todo mundo que está à volta dele, olha como ele é sábio e tal, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Daqui a pouco está se propagando. Mas não quer dizer que seja verdade. E nós temos que ter um compromisso com a verdade bíblica, gente. Muitas pessoas se perdem aqui, tá?
muitas pessoas se perdem aqui. Elas vão atrás do judaísmo rabínico, do judaísmo ortodoxo, e elas passam a acreditar em tudo que é ensinado, mesmo que não tenha nenhuma base bíblica. Mesmo que não tenha nenhum pensamento bíblico, nada, a pessoa passa a ensinar e tá tudo certo. E ela aceita. Então, isso é muito complicado. Tá? Vocês, na Havat Hesed, têm que ter convicção, porque a gente tem tentado, cada dia, mostrar para vocês, olha, esse pensamento tem origem aqui. Né? Nas aulas anteriores eu mostrei, o Talmud fala tal coisa, tá vendo? É aqui, daqui que começa tal pensamento. Rosh Malachi fez um monte de aulas aí, do Bahir, um monte de aulas do Shulchan Aruch, tudo para quê? Para que vocês percebam que a gente vai mostrar para você onde originou o pensamento, o que conduz a esse pensamento, se ele tem base na Torá, qual é a base na Torá. Agora, se você quer se converter ao judaísmo, o Rabino vai falar para você muito claramente, ó, se você falar, não, mas não existe reencarnação, ele vai falar, então vai embora, sobe daqui. E aí você é obrigado a engolir, a aceitar, se você quiser ser aceito naquele pensamento ali, naquela linha do judaísmo, tá? Que obviamente não tem nenhuma comprovação. Os próprios rabinos falam claramente, não existe nenhum versículo bíblico que fale de reencarnação, tá? Não existe nenhum versículo que fale de reencarnação, não existe nenhum versículo que fale de imortalidade da alma, mas, enfim, vamos acreditar. A gente tem que entender, se você veio de pensamento evangélico, né? Não é a maioria de vocês aqui no caso, a gente tem que entender que existiram os períodos, os 4 grandes impérios, que são retratados ali no livro do profeta Daniel, tá? O Império Babilônico, né? Quando você vê a estátua de Nabucodonosor, ali tudo, ali está retratado o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, Império Babilônico. Eu sempre falo mais ou menos, tá? Mais ou menos no ano 605 até o 539. Daí caiu o Império Babilônico, veio o Império Medo-Persa, 539 até o 331, antes da Era Comum. Daí depois do Medo-Persa veio o Império Grego, 331 até 146, mais ou menos, antes da Era Comum. Aqui, o Império Grego dominou sobre Israel por cerca de 185 anos. Tá? E aí, os gregos tentaram influenciar com sua filosofia o próprio judaísmo. Se você ler o livro de Macabeus, que nós lemos aí e celebramos, né, na festa de Hanukkah, Macabeus fala dos judeus helenistas. O que era o judeu helenista? Judeu que começou a adotar o pensamento grego. Tá? E isso foi passando de geração em geração, gente. E aí veio o Império Romano, dos 146 antes da Era Comum até 475 depois do Mashiach, né? Ou depois da Era Comum. Mais ou menos mais de 600 anos, tá? A influência romana foi grande sobre Israel, mas antes da influência romana, a influência grega foi grande sobre o povo de Israel. Por isso, os pensamentos dos filósofos gregos dominaram sobre a mente de muitos rabinos. Inclusive, nos dias de Yeshua, qual era o pensamento judaico que predominava na classe sacerdotal? Eram os saduceus. E os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Isso está escrito na Brit Hadashah. Os saduceus não creem na ressurreição dos mortos. Eles criam em outra coisa, mas não na ressurreição. Tá? Soraya Sharf. A meu ver, a reencarnação anula o sentido da emuná no eterno. A pessoa morre e volta e continua suas más ou boas ações sucessivamente,
não vejo lógica. Compreendi que morreu, dormiu e acorda, né? Na vontade do Eterno. Eu acho que existe a memória genética que passa pela nossa geração. Ok. Assim, nós podemos ter alguma lembrança de alguma época passada. Mas não quer dizer que eu reencarnei, e sim uma memória genética que vem com o DNA dos meus antepassados, assim como o mel da abelha, que ao ser colocado em um prato com um pouco de água, ao se diluir na água, traz a memória genética. Só a favo de mel formando uma forma de colmeia. Ok. Então, existe memória genética, mas tem a ver com o físico, não com o pensamento. Muitas coisas, elas vêm da memória que os nossos pais, os nossos avós, ou bisavós, ou tataravós contavam. E aí a gente lembra, mas a gente não visualizou aquilo, né? Então tá, vamos continuar para vocês entenderem. Então, onde começou no judaísmo? Onde começou no judaísmo o pensamento da reencarnação? Século XII. Onde ele se alastrou? Século XV, com Isaac Luria. Século XV em diante, começou a propagar a Kabbalah. Então, tenham muito cuidado com a Kabbalah. Kabbalah não é que Kabbalah é o misticismo. Kabbalah, ela traz uma mistura de muitas religiões. Inclusive, não tem muito a ver com o assunto, mas a Kabbalah, ela deriva do pensamento do Rabi Shimon Bar Yochai, tá? E nos é dito, qualquer livro judaico de história, você vai ver que Shimon Bar Yochai fugiu de perseguição e foi parar numa caverna. E ali ele ficou na caverna por um longo período. E nesse período que ele ficou na caverna, Eliyahu Hanavi foi visitá-lo e ensinou a ele todas as coisas. Tá? Basicamente isso. Pergunto, o profeta Elias está vivo ou morto? Morto. Está morto. Se Elias está morto, Shimon Bar Yochai conversou com ele transgrediu a Torá, porque a Torá proíbe conversar com os mortos. E aí? Entende? Os rabinos, eles falam, exaltam Shimon Bar Yochai, mas se alguém perguntar, mas a Torá proíbe conversar com os mortos. Aliás, até hoje os rabinos dizem, Eliyahu Hanavi, ele nos visita. Eliyahu Hanavi nos visita em toda a cerimônia de Brit Milá, por exemplo. Não, né? Não. No Pessach, no Seder de Pessach. No Seder de Pessach tem o copo de Eliyahu. Mas o profeta nunca vem buscar. E nunca vem beber. É uma alusão, mas Elias não vem. Elias não vem. Assim como ele não veio falar com Shimon Bar Yochai, gente. Se ele veio e conversou com Shimon Bar Yochai, pode jogar a Torá no lixo, porque isso é claramente algo que é contra a Torá. A Torá proíbe conversar com os mortos. A Torá proíbe. Proíbe ir atrás desse tipo de necromancia. Não é permitido. Tá? Aí, deixa eu falar um pouquinho para vocês a sequência do pensamento. Veja, o conceito de hoje, o 13º princípio é: eu creio com fé completa na ressurreição dos mortos, tá?
E aí eu precisei falar disso para vocês entenderem que, com o passar dos séculos, como Israel foi dominado pelos babilônios, dos medos e dos persas, depois pelos gregos e depois pelos romanos, Israel passa a assimilar conceitos desses povos. Tá? E aí, esses povos trazem esse conceito para dentro do judaísmo. E ao trazer esses conceitos, eles bagunçam o que a Torá diz. E a Torá é meio que deixado de lado. Vocês querem ver um pouco mais? Deixa eu mostrar para vocês alguns livros, tá? Eu vou mostrar aqui no PDF para vocês, mas depois eu vou mostrar no livro. Deixa eu só colocar aqui. O livro Fonte da Vida. Eu não tenho ele aqui, mas eu tenho o PDF dele. Na página 376. Ele fala assim: quando comemos sem fazer brahá, podemos comer a alma de um ímpio, e assim nos tornamos ímpios. Olha que absurdo! É absurdo isso aqui, gente. É gigante de absurdo. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês verem. Opa. Deixa eu colocar a tela do que está no livro, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Achei. Aqui. Acho que agora apareceu, né? Parashá Ekev, o livro A Fonte da Vida, página 376. Olha aqui, eu frisei aqui, tá? Aquele que não faz a brachá destrói a criação. No livro Ner Yehudá, página 72, traz as palavras de Ritva em sua introdução às leis de Brachot. E aí, olha o que ele diz. Para que não cheguem a cometer traição e destruam, profanem e desprezem a obra da criação, das quais subentende-se que comer e tirar proveito de algo sem brachá causa uma vasta destruição. Podem ser explicadas segundo assuntos do Gilgul, reencarnação, conforme citados no livro, cujas palavras foram transcritas do livro. Então, um livro foi levando o outro, foi sendo produzido a partir de outro. Olha o que o livro diz. O indivíduo deve concentrar-se e ter muita intenção nas berachot, de Nechani. O que é isso aqui? Antes de ter proveito de algum alimento, tá? Para reabilitar o que estiver relacionado ao mineral, vegetal ou animal. Porque, às vezes, em cada um desses níveis, há reencarnações. E, quando o indivíduo come algum alimento que contém a reencarnação de um ímpio, pode acabar se prejudicando e tornando-se ímpio também. Olha o que o autor fala, gente. Quando você come sem fazer brachá, você pode estar comendo a alma de um ímpio. Por isso, às vezes, encontra-se um indivíduo cujos atos são todos bons e inesperadamente torna-se uma pessoa sectária das doutrinas que divergem da Torá, que renegam os fundamentos da nossa fé ou que fica confuso, assim como aconteceu com Yohanan, o Kohen Gadol, que serviu como Kohen Gadol e no final transformou-se em um saduceu. Porque se aquele que não é justo, absoluto, ingere algo onde se reencarnou o ímpio, não só que ele não o retifica, como também acaba se tornando igual a ele. Vocês conseguem entender, mensurar a gravidade disso? Os rabinos... Já vamos chegar, calma aí, Eric. Os rabinos falam que
não quer dizer que a brahá esteja errada, tá, gente? A brahá está certa. Você pedir permissão a Deus para comer qualquer alimento. Mas que aquele alimento, seja vegetal, mineral ou animal, traz consigo a reencarnação. O que é reencarnar? É tornar a ser carne, uma nova carne. Portanto, vegetal, mineral não é carne, gente. Isso é evidente. Então, tem um outro livro, eu vou mostrar não vou mostrar para vocês porque não tenho ele aqui, tá? Mas deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui de novo. Tem um outro livro que chama Nos Caminhos da Eternidade 2. É um livro sobre as Parashiot também. Ele fala que devemos fazer brahá porque podemos estar nos alimentando dos nossos antepassados, que reencarnaram em algum vegetal, como um alface, por exemplo, ou numa fruta. Então, segundo os conceitos desses rabinos hoje, se você estiver comendo um alface e não fez brahá, você pode estar comendo o seu tataravô. Tem cabimento? Se o seu avô reencarna para se tornar uma pessoa melhor, como ele vai reencarnar num alface, gente? Vocês têm que ter bom senso. Os rabinos não têm, mas você tem que ter. Você tem que ter. É um absurdo isso. Mas está nos livros, eu mostrei para você aí. Mostrei um livro. É engraçado e triste ao mesmo tempo, gente. É engraçado e triste ao mesmo tempo. O Zohar nos fala, olha aqui, um livro Entre Dois Mundos, da editora Rabad, página 68. O Zohar nos fala que, se não fosse pela intermediação das almas puras acima, nosso mundo não poderia durar nem mais um momento. Aí você percebe que no judaísmo tem muita coisa errada, tá? Porque o judaísmo fala que não existe intermediário, tá? Você vai encontrar uma infinidade de livros que falam que não existe intermediário entre nós e Deus. E aqui o Zohar fala que se não fosse pela intermediação, se não existe, né? Então tem resposta para tudo, tá, gente? Tem resposta para tudo. Só que se você aceita qualquer ensinamento, você vai engolir um monte de mentira. Se não fosse pela intermediação das almas puras, acima, nosso mundo, eu vou mostrar no livro para vocês, tá? Deixa eu só tirar essa tela aqui. Vou mostrar no livro. Aqui. O Zohar nos fala que, se não fosse pela intermediação das almas puras acima, nosso mundo não poderia durar nem mais um momento. Cada uma das nossas vidas é fortemente influenciada pelo trabalho dos nossos ancestrais naquele outro mundo. Ou seja, os nossos bisavós lá, eles estão intercedendo por nós. Ora, gente, esse aí é pensamento espiritismo puro. Nossos avós continuam tomando conta de nós. Ah, tá. Tá bom. Por que almas que estão se deleitando na luz divina em cima se preocupariam com o que está acontecendo em nossa vida mundana aqui embaixo? Olha só, o livro fala que as almas estão se deleitando lá na luz divina.
Preste atenção nisso, tá? Porque lá elas sentem a verdade tão facilmente negligenciada aqui embaixo, a de que este mundo inferior é material e o foco é o propósito divino em criar tudo que existe. Também é por isso que no final todas as almas retornarão a corpos físicos no mundo. Esse livro aqui é bem interessante, tudo errado, mas é bem interessante. Porque é tudo mentira. Tá? Tudo mentira. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. É por isso que eu sempre penso que no caminho da Teshuvá é primordial que desenvolvamos o senso crítico. Exato, Juliana. Senso crítico. E arranje. O Talmud fala, eu estou com o Sidur aberto aqui. O Talmud fala, arranja um mestre. Arranja um mestre, gente. Às vezes a pessoa fala, Roxa, mas o rabino fulano de tal, então segue ele, vai lá atrás dele. Porque esse mesmo rabino vai falar para você que pode isso, que não pode aquilo, que isso está certo, que isso está errado, então segue ele. A gente tem que ter bom senso e tem que ter senso crítico, gente. E isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Principalmente na fé judaica, precisamos tomar muito cuidado em escolher nossas lideranças. Isso é espiritismo puro. Senão podemos estar em piores condições do que os outros das demais nações. Exatamente. A gente critica, o judaísmo critica as outras religiões, mas faz igual. Faz igual. Ou pior ainda. Ou pior ainda. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Hoje estou só com um monitor, tá mais complicado. Então, me perdoem aí, gente, essa dificuldade. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos ver o que a Bíblia diz, tá? Vamos ver o que a Bíblia diz. Lembra que o que os livros falam, tá? Que os mortos estão lá intercedendo por nós, né? Vamos ver o que a Bíblia diz? Os rabinos falam que os mortos estão intercedendo por nós. Eles estão nas delícias celestiais e intercedem por nós. Ok, vamos ver o que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, o que diz dos mortos? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória está entregue ao esquecimento. O seu amor, o ódio, a inveja já pereceram. Esquece esse negócio do espiritismo que fala que o morto vem puxar o seu pé da cama, essas bobeiradas que as pessoas ficam falando aí. Pode passar na frente de um cemitério, tenha medo do vivo, o morto não vai te fazer nada. Tá? Eu tenho medo de passar na frente do cemitério por causa dos vivos, não por causa dos mortos. Tá? Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte. Olha, preste atenção. Os mortos não têm parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E o que o rabino fala no livro? Ele fala que os mortos estão intercedendo por nós. Mas a Bíblia fala, os mortos não têm parte nenhuma do que acontece. Versículo 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Isso aqui destrói o argumento do rabino, gente. Aí você tem que escolher se você quer ficar com o rabino ou com a Bíblia. Salmos 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem quaisquer dos que descem ao silêncio. Ezequiel, capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. Olha só, os rabinos falam que a alma não morre. Aí aqui está escrito, a alma que pecar, essa morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará para ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Salmos. Tem muitos outros versos, tá, gente? Peguei só alguns. Salmos 146, versículo 3º e 4º. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Verso 4º. Sai-lhes o espírito. Aí eu coloquei entre parênteses, fôlego. E eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Gente, perecem todos os seus desígnios. Acabou. Tudo que você tem que fazer, faça em vida. Se você considerar a reencarnação, perceba que, por que eu vou ter pressa? Se eu sei que eu vou morrer e vou reencarnar de novo, o que eu não fiz agora, na próxima vida eu faço. Você consegue mensurar o quão errado é esse pensamento? O rabino está falando descaradamente contra o que está na Bíblia. Olha só o que diz esse Salmo 146 no Cefaria, tá? Deixa eu tentar compartilhar para vocês a tela. Salmo 146, versículo 4º. Tetse rohu, perdão. Ruho. Tetse ruho. Eles perdem o fôlego. Não é a alma, não, tá? Eles retornam ao pó, naquele dia seus planos foram por água abaixo. Essa tradução aqui ficou divertida, né? Mas assim, eles perdem o fôlego. Ruho aqui, ruho, de ruach. Ruach é fôlego. Aqui, ó. Vento, respiração. Mente, espírito, respiração. A primeira característica é fôlego, respiração, tá? O corpo volta ao pó, o fôlego volta, de vida volta ao eterno. E a consciência para onde vai, o que é feito com consciência humana. Então, entenda, Eric, e todos os demais. O que aconteceu com Lázaro? Não, o seio de Abraão é uma outra coisa, é parábola do rico e Lázaro, é uma parábola, e o rico representa Israel e Lázaro o gentil. Se você entender, ali você vai entender a história, tá? Mas eu não vou nem entrar nesse argumento agora, porque senão a gente não sai daqui hoje. Cada vez que reencarnasse, anularia uma nova criação do Eterno e ficaria um círculo, morrendo e voltando, morrendo, voltando, morrendo e voltando, e há pessoas, então, não tem ninguém perfeito, ou seja, estão reencarnando, talvez a alma de Caim, até hoje a gente está reencarnando Caim. Já parou para pensar nisso? Que não teve ninguém perfeito. Como é que você vai se aperfeiçoar, gente? Qual é a preocupação? Não faz o menor sentido. Já vou deixar a Marli falar também, tá? Ah, fala, Marli. Fala aí, senão... Roxa, assim, a gente vê sempre na televisão que tem os ortodoxos, que muitos deles nem trabalham e se debruçam a estudar a Torá, e aí eu fico imaginando, se eles ficam dia e noite estudando Torá, alguns nem trabalham, a esposa que trabalha, que traz sempre, e como que eles podem crer em tudo isso, se eles ficam estudando a Torá e na Torá não fala em reencarnação? De onde eles tiram isso? Que loucura é essa? É, porque não estuda a Torá. Eles ficam o dia inteiro na yeshiva, mas não estudam a Torá.
Eles estudam outros rabinos. Eles estudam Shimon Bar Yochai. É a mesma coisa que você passar o dia e a noite estudando Allan Kardec, né, do Espiritismo. Se você passar o dia e a noite estudando o Espiritismo, você não vai ser um sábio da Torá. Você vai ser formado em Espiritismo. E é isso que os rabinos são, infelizmente. Hoje, a maioria dos rabinos crê em reencarnação. A maioria dos rabinos crê em reencarnação. Não tem base, não faz sentido, não faz. Deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Onde vemos a ressurreição? Então, vamos voltar no conceito. O conceito fala para nós o quê? Eu creio completa na ressurreição dos mortos. De onde Ramban tirou a ressurreição dos mortos? O ponto principal da ressurreição dos mortos no Tanar está em Daniel capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, em que se levantará o anjo Miguel, será salvo o teu povo. Ser salvo significa que estava em perigo, tá? Será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. No livro, né? Versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Agora deixa eu voltar aqui e perguntar para você. Fazer uma pergunta para vocês. Se você reencarna, digamos que o Charles seja a quinta reencarnação de alguém. Antes de ser Charles, foi Zezinho, antes de ser Zezinho, foi Joaquim, antes de ser Joaquim, foi não sei quem, e foi não sei quem, e foi uma mulher lá no passado, e foi não sei quem, então. Beleza. Na ressurreição dos mortos, quem vai ressuscitar? O Charles, o Zezinho, o Joaquim, a mulher, quem que vai ressuscitar? Não tem resposta, né? Não tem resposta. Ele reencarnou como alface. Ele vai ressuscitar como? Se é para aperfeiçoar, o que um alface aperfeiçoa, gente? É, os rabinos não explicam. São tantas filosofias que a pessoa se perde no pensamento. E isso acontece na Ravat Hesed, gente. E eu vou falar para vocês estão errados, tá? Ah, fiquei com dúvida, mas fiquei com vergonha de perguntar. Pergunte, anote. Cada aula que você faz, anota ali. Eu vou perguntar isso aqui. Porque eu sei que enquanto eu estou falando, a sua mente está assim. Anote e pergunta. Tá? Anote e faça a pergunta. Porque o Rabino está fazendo uma palestra lá, tá linda a palestra. Ele fala um monte de barbaridade. Se você não anotar, em 2 minutos você perdeu tudo. Né? Você perdeu tudo. Então, anote as coisas. Anote e pergunte. Olha o que a Bíblia diz, gente. Muitos dos que dormem. Então, imagina que a pessoa está reencarnando em sucessivas reencarnações. E quem dorme no pó? É só o corpo dela, a alma dela está... Aqui Daniel ele fala para nós: dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vamos voltar na tela para vocês aí. O texto agora do profeta Isaías.
Já vamos chegar nessa consciência aí. A gente já passou, mas tudo bem, você não entendeu, não captou. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. A terra vai devolver os seus mortos, tá? Aí, vamos pular Êxodo aqui, vamos direto no Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, olha só, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ou seja, Jó já estava falando aqui de que o corpo ia perder a pele. Quando que o nosso corpo perde a pele? Quando a gente está no caixão. A gente morreu, vai para o caixão, vai virando pó. E o corpo vai ser revestido. Jó falava disso. Em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Tá? Agora, a pergunta que foi feita aí. Deixa eu ver se eu volto. Isso. E a consciência, o que é feito dela? Morre? O que está escrito? Seu amor, seu ódio, sua inveja pereceram. Não tem parte alguma para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Quando você vai para a sepultura, não há projeto, não há obra, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Eclesiastes 9:5. Nem tampouco tem eles recompensa. A sua memória fica entregue ao esquecimento. É isso que a Bíblia fala, gente. Ah, mas eu fiquei com dúvida. Não tem dúvida. Não tem dúvida. A gente é que se apega a pensamentos alheios, mas não tem dúvida. A consciência nossa, ela dorme. Ela dorme como o nosso corpo. Lázaro dorme. Pensem sempre em Lázaro. Lázaro morreu. O que aconteceu com Lázaro? Dorme. Lázaro dorme, a consciência dele está em stand-by. Pensa que nosso corpo, nosso cérebro, nossa consciência é como o HD do computador, tá? Sua consciência é o HD do seu computador. Ok? O que acontece quando você desliga o computador? Ele está processando algum arquivo? Não. Mas os seus arquivos estão onde? No HD. Desligou o computador, o HD está desligado. Está desligado. E ele vai permanecer desligado. Se você ligar o computador daqui a 1 ano, o que vai acontecer com os arquivos? Estarão ali. Lázaro morreu. Ele ficou 3 dias e pouco ali. O que aconteceu com Lázaro? Quando ele acordou, ele acordou. As pessoas, provavelmente quando Lázaro sai da sepultura, o texto fala que ele teve fome, mas ele olha, o que essas pessoas estão chorando? Que louco, por que vocês estão chorando? Não, porque você morreu. Como assim eu morri? Eu estava dormindo. Na nossa consciência, a gente dorme, tá? A nossa consciência, ela apagou, ela fica ali. Está apagada igual o nosso corpo. E aí, quando nós formos ressuscitados, o HD religa. É isso que vai acontecer, gente. Quem morreu queimado por incêndio, acidente de carro, pegou fogo, como será a ressurreição dessas pessoas? Tem algo no Tanakh? A Bíblia fala, eu não lembro agora qual a citação, mas a Bíblia fala que o mar dará aos seus mortos. Tá? E é basicamente isso. O mar, o corpo se desfez no mar. O fogo, o corpo também se desfaz. Caiu uma bomba, despedaçou a pessoa, o corpo também se desfaz. Mas aí os rabinos falam que nós temos um ossinho aqui, ó.
atrás aqui, que é quando a gente coloca o tefilim, o nó do tefilim fica bem nesse ossinho aqui atrás. E é a partir desse ossinho que a gente tem aqui, que o nosso corpo vai se refazer, tá? Isso aqui é só um conceito, não tem nenhum versículo que fale exatamente disso, tá? E uma pessoa que vê alguém que morreu, o que é? Não entendi. Numa lembrança não vai voltar aquele passado, nesse sentido, Eric. Vai voltar aquele passado. Com relação às experiências de quase morte, seria sonho delas? Não, tem coisas que não têm respostas absolutas. Eu acredito, a Bíblia fala assim, do muito pensar vem os sonhos, tá? Então aquilo volta na sua cabeça. Então, talvez seja alguma coisa nesse sentido, tá? Mas não tem nenhuma coisa que eu possa dizer, a Bíblia deixa claro isso. Não tem isso, tá? Mas o que a Bíblia deixa claro, nós temos aqui. Os mortos não louvam a Deus. Na sepultura não tem projeto, não tem conhecimento, não tem sabedoria. A nossa memória está entregue ao esquecimento. Quando o espírito sai, o fôlego sai, nós tornamos ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, os pensamentos. Salmo 146, 4, gente. Nesse mesmo dia perece todos os pensamentos, tá? Acabou. Perece. Marinéia. Boa noite, Hiroshi. Eu ouvi era um pastor, né? Uhum. Ele falava sobre reencarnação, e ele falava da passagem que Cristo vê Moisés e Elias, e ele falava que isso era uma prova da reencarnação e que depois da morte existe vida, né? Uhum. Boa. E aí, o que pode falar disso, né? Porque ele fala, a pessoa não morre. A alma tem um lugar, ou a pessoa fica em algum lugar, ela não fica dormindo, Uhum. né? Ok. Então, como é que a gente responde isso aí? Nesse episódio de Moisés e Elias é a transfiguração, né? E aí, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, na verdade, se você ler o capítulo anterior, na verdade, alguns dos que estão aqui não passarão pela morte sem que antes vejam vir o reino de Deus. Tá? Obviamente, todos os apóstolos já morreram. Mas o que aconteceu? Nos dias seguintes, está escrito. Yeshua leva os seus discípulos, alguns deles, a um lugar e lá ele se transfigura. Lá eles têm uma visão. Aquilo é só uma visão. Até porque, imagina assim, eu estou aqui com você, Marinéia e Juliana, por exemplo. Né? Vocês vão ver o reino, tá? Fechem os olhos. Vocês vão ver o reino. Aí, vocês estão aqui e eu estou aqui. Você vê, eu estou no reino. Tá? Eu e Yeshua, Moisés, ali estamos no reino. Você viu o reino? Viu o reino. Eu estou lá ou eu estou aqui do seu lado? Eu estou aqui do seu lado. Mas vocês viram o reino. E é isso que aconteceu. Tá? Não tem nada de reencarnação. Tá? Não tem nada de reencarnação. Alguns dos discípulos veriam o reino. Ter uma visão do reino. E eles viram. É só isso. É certo, então, afirmar que não existe reencarnação, e o que haverá é a ressurreição, mas não do corpo e sim da consciência. Do corpo também. Pois como o corpo é pó e ao pó voltará do eterno, então a ressurreição é da consciência, um despertar. Mas o corpo será reconstituído.
tá? Será restaurado. Até porque Yeshua fala ali, né? Se o teu olho te escandaliza, tira o olho, porque é melhor entrar no reino sem um olho do que se perder, né? Então, o tira o olho isso hoje está te fazendo mal, pode tirar. No reino você vai ressuscitar, tá? O Vale dos Ossos Secos é uma profecia já cumprida também, tá? Vale dos Ossos Secos tem um vídeo no canal em que eu e o Rosh Malachi falamos sobre o Vale dos Ossos Secos lá no Museu do Holocausto em Jerusalém, tá? Aí eu explico sobre isso. A visão da ressurreição é a mesma do cristianismo? Eu acho que não, tá? Não sei. Porque o cristianismo, em geral, é só você ir no sepultamento cristão. Quando morre um cristão, eles falam assim, fulano está no céu com Deus. Se o fulano está no céu com Deus, qual a necessidade dele ressuscitar na vinda de Jesus? Entende? Qual é o sentido? Se ele já está no céu, qual é o sentido dele ressuscitar? Ele volta, ressuscitou. Ué, mas eu estava lá no céu já há tantos anos. Não faz sentido. Bom, vamos ver o que diz o Novo Testamento, então, com relação, já aproveitando aí o comentário. A esperança, a gente já viu a esperança da ressurreição no Tanar, tá? Vamos ver aqui na Brit Hadashah. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, olha o que está escrito, todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 11. Declarou-lhes Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aqui no episódio de Lázaro. Olha o que Marta diz para Yeshua. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Eles sabiam da ressurreição dos mortos, gente. Eles não acreditavam que Lázaro estava no céu, não tinha nada disso. Eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. É isso. Atos capítulo 24, versículo 15 e 16. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Veja, Yeshua fala, Marta fala, os apóstolos falam que haverá ressurreição dos mortos e não reencarnação. E Apocalipse fala assim, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. O que é a alma? A própria pessoa. Por causa do testemunho de Yeshua. Olha, quem cumpriu o testemunho de Yeshua, bem como por causa da palavra de Deus, ou por causa da Torá. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, as almas, essas pessoas, viveram e reinaram com o Mashiach por 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e do seu Mashiach, e reinarão com ele 1000 anos. Isso aqui é o que diz a Brit Hadashah. Tá? Não existe purgatório, não existe nada disso. Tá? Qual é a situação hoje? Você morre hoje. Eu morro hoje, Deus me livre. Eu morro hoje. Qual é a situação? Eu estou dormindo e aguardando a ressurreição dos mortos quando for do agrado do Criador.
E aí, não estou no purgatório, eu não estou sofrendo, eu não estou restaurando, eu não estou reencarnando, não tem nada. Eu morri, apagou, minha memória está ali, meu HD está desligado, está tudo certo. Eu não estou sofrendo, tá tudo de boa, estou dormindo. Veio Yeshua, daqui a 30 anos, meu corpo já se decompôs inteiro. A partir de um ossinho que restou, vai se restaurar o meu corpo. A minha memória vai ser reativada e eu vou acordar. Eu vou acordar, eu não sei o que aconteceu com meu filho, com a minha neta, com o bisneto, eu não sei. Eu não sei se meu filho teve outros filhos, eu não sei de nada. Eu vou ressuscitar. Com a mesma memória. Não vai ter o passado, ele não volta mais. Mas a partir dali, em algum momento, eu vou entender. Sabe o que acontece com uma pessoa que acorda do coma depois de alguns anos? Ele acorda e ele fala assim, nossa, o que aconteceu? Aí o outro fala assim, o Lula ganhou para presidente. O quê? Não, ele já governou, já saiu, já morreu, já entrou outro, já... Como assim? Você morreu, morreu. Você ficou em coma, você ficou em stand-by por tantos anos, e quando você acorda meio perdido. É só isso. Você acorda, seu filho, que era o filho do Charles aí, pequenininho, que está na foto aí, o Charles acorda, o filho dele está com 14 anos. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Tá? É isso que diz a Bíblia. Qualquer coisa fora disso não tem base bíblica. Marinéia. Aí eu de novo, uma dúvida, Luz. Vai lá. Na bênção da manhã, né? Depois de todas aquelas bênçãos, bem no finalzinho, fala. Deixa eu tentar ler aqui, que eu tenho problema de visão, e é bem pequenininho, que fala assim para livrar do castigo do Guerrinom, ou do Do Guerrenan. purgatório. Uhum. E o que Essa é uma é isso? tradução. Né? O castigo do Guerrenan, ou do inferno, na versão mais antiga do Sidur, fala, traduzindo o inferno, é do castigo da consequência da morte. Tá? Então, é isso que está falando no texto aí da Brit Hadashah. Deixa eu voltar aqui. Ele fala ali, os restantes não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Daí, existe o texto que vai falar da segunda ressurreição. Tá? Na sequência, ele vai falar da segunda ressurreição. O que é a segunda ressurreição? É isso aí, tá, Marinéia? Depois do reino do Mashiach, depois dos 1000 anos, Satanás será solto para enganar as nações que nasceram durante o milênio. Os ímpios que morreram, eles não ressuscitaram ainda. E aí, depois de um pequeno período, os ímpios vão ressuscitar para ouvir a condenação. E aí eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é isso aí que está falando. Tá? É isso aí que está falando. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, e eles vão queimar enquanto tiver algo para ser queimado. Eles não vão ficar a eternidade em sofrimento, isso não existe. Tá? Mas eles vão queimar, o fogo existe enquanto tiver carvão, né? Enquanto tiver coisa para ser queimada, o fogo existe. Mas eles terão consciência dos seus pecados e da condenação deles, tá? Richard, Yeshua na sua volta virá em corpo, em carne, osso ou em espírito. Ele virá em corpo incorruptível. Assim como nós, na vinda dele, Shaul Hachalia fala, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. O que é essa transformação? Morte
ressuscitar. Ressurreição. Tá? Ó, Yeshua aparece. Eu estou vivo. Yeshua aparece. Morri, ressuscitei. Nesse morri, ressuscitei, para mim, não sei quanto tempo passou, mas os mortos do Mashiach, aqueles que tiveram um bom testemunho, que viveram pela Torá, eles vão ressuscitar ao mesmo tempo. Tá? E a gente vai estar todo mundo junto, todos os salvos. Essa é a esperança da ressurreição dos mortos. E aí alguém perguntou se Elias estava vivo ou morto, né? Elias obviamente está morto, tá, gente? Se você quiser saber mais, você pode ler, vamos ler, tá? Já que a gente está nessa tempo todo aí, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 19, vou ler bem rapidinho. Ora, 1 Coríntios 15, 12 ao 19. Se é corrente pregar-se-lhe que Mashiach ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Como é que alguém pode dizer que não há ressurreição? Se não há ressurreição dos mortos, então o Mashiach não ressuscitou. E se o Mashiach não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E se temos tido, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos assegurado contra Deus que ele ressuscitou ao Mashiach, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, existiam pessoas que acreditavam que não tinha ressurreição. Se não tem ressurreição, Mashiach não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também o Mashiach não ressuscitou. E se Mashiach não ressuscitou, é vã a nossa fé e permanece os nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram no Mashiach pereceram. 1 Coríntios 15, 19 fala, se a nossa esperança no Mashiach se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tá? Então, Shaul Hachalia está falando ali aos coríntios da ressurreição dos mortos. Se Mashiach não ressuscitou, se não tem ressurreição, Mashiach não ressuscitou, está todo mundo perdido. Tá? E aí, deixa eu ver. Literal. Tá? A gente está indo por caminhos, eu sabia que ia entrar mais ou menos nisso, não tem problema, tá? A gente está indo por caminhos que a gente acaba fugindo do tema da ressurreição. Mas olha só, quando fala de Elias, existe uma confusão das pessoas de que Elias não morreu. Eu vou dizer para vocês. O fato de não estar escrito fulano morreu, não quer dizer que ele não tenha morrido, tá? Se não, teria que estar escrito, né? Tá escrito Moisés morreu? Tá. Tá escrito Josué morreu? Tá. Tá escrito Davi morreu? Tá. Tá escrito Salomão morreu? Tá. Mas tá escrito que as mulheres de Salomão morreram? Não, não tá. Elas estão vivas até hoje? Não, não estão. Morreram. Tá escrito que Lázaro morreu a segunda vez? Não, não tá. Então Lázaro está vivo até hoje? Não. E como é que a gente sabe disso? Né? Hebreus, capítulo 11. Deixa eu abrir aqui para vocês. Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício a Deus. Pela fé, Enoque. Pela fé, Noé. Pela fé, Abraão. Pela fé, Jacó. Pela fé, Sara. Pela fé, todos esses morreram. Olha só, versículo 13. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês aí, para depois ninguém falar que eu estou inventando. Vocês não falam essas coisas, né? Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas,
vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Todos esses morreram sem ter obtido a promessa, mas vendo-as de longe, ou seja, eles sonharam, eles viram o futuro. Aí segue o texto, pela fé Abraão, e Isaac será chamado sua descendência, pela fé Isaac. E aí vai seguindo os personagens, pela fé Moisés, pela fé Raabe, e aí, obviamente, vai falando dos personagens. Mas não tinha que falar todos eles, gente. Está escrito. E aí, a gente chega no finalzinho, Hebreus capítulo 11. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, ninguém recebeu a herança ainda. O único, se você ler de novo ali Coríntios 15, vai falar do Mashiach, ele foi feito primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. A partir do Mashiach, todos os que morreram antes, e no caso todos nós, todos os que morreram antes de nós, todas as pessoas que morreram na certeza da ressurreição, na esperança, mas eles não foram aperfeiçoados, porque Deus proveu algo tão bom para nós, no sentido de que todos nós receberemos junto a recompensa, tá? Todos nós receberemos juntos a recompensa. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Antes da sua trasladação, obteve testemunho. Tá, e aqui está falando que Enoque foi para o céu? Não, não está. Não está falando. É uma dúvida que as pessoas falam, mas não está falando. Porque o texto complementa lá no fim, né, Charles? Todos esses, inclusive Enoque. O trasladado para não ver a morte o que é trasladado? Levado de um lugar para outro, para não sofrer a morte naquela situação. Elias, ele era perseguido, né? Pelo rei Acabe, ele era perseguido ali. Deus o tira de um lugar e o leva para outro. Deus, foi levado num redemoinho para o céu. Ele não foi para o céu. Porque, se você continuar lendo a história do profeta Elias, você vai ver que lá na frente, cerca de 10 anos depois, Elias manda uma carta. Olha, não existe correio no céu. Elias manda uma carta para o rei. 10 anos depois. Então, o que acontece? Não importa o nome do personagem, todos eles morreram, inclusive Enoque, inclusive Elias. Porque se Elias foi aperfeiçoado, é mentira o versículo de que é mentira o versículo de que Mashiach foi o primeiro da ressurreição, porque Elias já tinha ressuscitado, já estava no céu. Né? Então são coisas que a gente precisa entender, tá? Yeshua não é Deus, ele foi realmente o profeta e virá como Mashiach. Tá? É isso.
É isso, gente. A esperança é na ressurreição dos mortos, tá? Toda vez. Aí eu eu quero terminar, mas tem coisa para falar ainda. Tem muita coisa, tá, gente? Esse estudo, ele podia durar horas. Mas olha só. Se você tem o Sidur, na página 434, fala assim, Rabi Elazar Hakapar. Ele dizia, nasce para morrer, morre para ressuscitar e ressuscita para ser julgado. Ele não fala morre para reencarnar, morre para ressuscitar, tá? Agora, é que esse assunto, à medida que a gente vai falando, ele vai puxando outros, né? E eu não gosto de ficar puxando outro assunto, sabe? Se vocês têm o Sidur, abra o Sidur lá na página 16, e aí eu vou concluir com vocês, tá? O Sidur, na página 16, ele fala assim, Modeani lefanecha, melechai vekayam shehezarta bi nishmati bechelma, bechemla, rabai munatecha. Dou graças perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. Gente, vou falar para vocês. Essa oração, eu não sei o que vocês têm com essa oração. Vocês, eu estou falando genericamente. Vocês nunca me viram fazer essa prece. Pode olhar o Shacharit ali, todo Shacharit de domingo, tudo. Vocês nunca me viram fazer essa prece. Eu já falei, tem vídeo no canal, assiste lá. Vai na playlist Orações Judaicas e tem ali Modeani. Não façam Modeani, gente. O Modeani é uma oração, e nesse vídeo eu explico. Tem um outro livro que eu não estou com ele aqui, está lá em casa, chamado Quanto a mim, Minha Prece, de Nissan Mindel. Nesse livro, o autor explica o Modeani. O que o Modeani fala? Dou graças que devolveste a minha alma. Como assim devolveste? Quem escreveu essa prece acreditava que toda vez que quando a gente vai dormir, nós dormimos, a nossa alma sai do corpo. Veja, é o mesmo pensamento da morte. A nossa alma sai do corpo, vai até o céu e presta contas a Deus de tudo o que aconteceu naquele dia. E aí Deus, de manhã, ele devolve a alma para o nosso corpo. E por isso que a gente faz, dou graças perante ti que devolveste a minha alma. Vamos considerar? Se a nossa alma sai do corpo e vai prestar contas para Deus, vamos imaginar vocês que são casados, tá? Então vamos pegar aqui quem? O Richard. O Richard, ele dorme. 10 da noite, daqui a pouquinho o Richard dorme. A alma dele vai para o céu prestar conta para Deus. Mas digamos que a esposa dele, que é a Angélica, né? Digamos que a esposa do Richard, 10h30, a alma dele está lá no céu prestando contas para Deus. Ela vem e cutuca ele e fala, acorda, Richard. Acorda aí. Tem ladrão na porta. Deus nos livre, mas acorda aí, eu escutei um barulho lá fora. Daí ele, o que aconteceu? O que aconteceu? Quer dizer que então Deus rapidinho, ela cutucou ele, Deus rapidinho mandou a alma dele de volta, por acaso? Não, né? Não faz sentido. Exatamente, não faz sentido. O Richard dormiu. Ele ficou lá, a alma dele prestando contas para Deus, a noite inteira. E aí, de manhãzinha, 6 da manhã, que ele tem que voltar para trabalhar, ele fala, Deus, eu tenho que voltar para trabalhar. Aí Deus devolve a alma, ele fala, dou graças porque devolveste a minha alma. Ok. Se a alma do Richard foi para o céu e prestou contas para Deus, por quê? Vai ter que ter julgamento. Se todos os dias o Richard a alma dele vai lá e presta contas para Deus. Já foi julgado. Se Deus devolve a alma para o Richard todos os dias, significa que ele já recebeu o julgamento e Deus falou, tudo bem, você vai viver mais. Já foi julgado.
Um hoje do Richard, quando ele dormir, vai ser julgado por Deus essa noite. E amanhã, se ele acordar, Deus já concedeu para ele o perdão. Então, por que vai ter julgamento? Entende? Uma coisa vai gerando uma incoerência atrás da outra, gente. Uma incoerência atrás da outra. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que ser lógica. Tá? Exatamente. Neste caso, o Yom Kippur também perderia o sentido. Por que você vai pedir perdão se Deus todo dia já te perdoou? E aí eu vou além. Por que a gente ora pedindo perdão? Se você acordou hoje é porque Deus te perdoou. Você não precisa pedir perdão. Então, é um monte de baboseira que é ensinada que os ignorantes, eles olham os rabinos e falam, nossa, quanta sabedoria. É porque eles não leem a Bíblia. Se você lê a Bíblia, não se sustenta. Tá? Eu estava falando com o Lucas, não está aí hoje, né? Estava falando com o Lucas lá de Manaus. Ele mandou para mim uma capa de um livro chamado Anatomia da Alma. Ele falou, o que você acha de eu ler esse livro? Eu falei, pô, cai fora. Cai fora. Todo livro que falar para vocês sobre conceitos da alma, cai fora. Cai fora. Porque é dinheiro jogado fora, gente. É dinheiro jogado fora. É igual, hoje eu estava num sebo judaico aqui com o Caleb, né? Lá tinha um monte de grande conflito para vender. Eu falei, ó, aí, ó, um bom calço de mesa aí para vocês. Sua mesa está meio bamba, compra o grande conflito e põe debaixo da mesa que vai equilibrar. É a mesma coisa, esses livros de alma aí é a mesma bobeira, gente. Mesma bobeira. Pare com isso. Pare com isso. Netilat Yadayim, né? O Netilat Yadayim também. Netilat Yadayim também. Ele fala para nós assim, né? Que quando você dorme, ó, o Netilat Yadayim. Veja, obrigado por lembrar, Patrícia. Netilat Yadayim. Está escrito lá, né? A gente faz o Netilat Yadayim todos os dias de manhã. Mas por que você faz o Netilat Yadayim? Porque você acorda. Você faz o Shivti Adonai, Lenegdita Mid, tem o posto sempre o eterno diante de mim. Você vai ao banheiro, faz as necessidades fisiológicas, faz seu xixizinho ali, e aí você lava as mãos e sai do banheiro, não faça brachá no banheiro, sai do banheiro e faz o Netilat Yadayim. Os rabinos, eles vão tentando inventar, olha quanto misticismo, bobagem. Eles falam que durante a noite as impurezas tomam conta do nosso corpo, porque a gente toca no nosso órgão genital sem querer, a gente faz não sei o que e tal, e a gente fica impuro. Ora, vamos considerar que seja por isso, tá, gente? Vamos considerar que durante a noite, quando você está dormindo, você toca na sua genitália e fica impuro. Se é isso mesmo, a sua alma não está no céu? Se a sua alma está no céu, quem tocou na sua genitália? Você está morto? Sua alma está no céu? Quanta boboseira, né, gente? Bota esse cérebro para funcionar, meus amigos. Vocês podem até não se converter na Havat Hesed, gente. Mas eu quero que vocês sejam pessoas conscientes. Que vocês escolham os caminhos de vocês conscientes. Que vocês queiram ser pessoas sábias. Não seja Maria vai com as outras. Só porque um rabino falou, porque o outro falou, você vai lá. Você fala, qual é a base bíblica mesmo? Não, porque o Talmud fala, qual é a página? Já falei isso para vocês. Qual é a página? Qual é o tratado mesmo que você falou aí? Ah, tá, deixa eu ver aqui. Vai ler o tratado, gente.
Tá? É isso. Tá bom? Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado de hoje. Se gostou, não deixe seu like, porque aqui não dá para dar like, né? Então, mas espero ter trazido para vocês um pouquinho mais de luz. Esse conhecimento é muito importante para vocês, né? De vocês entenderem. Se Deus permitir, na próxima aula, vocês me lembrem, eu vou mostrar para vocês o livro que eu tenho lá em casa, que chama Os Caminhos da Eternidade, volume 2, que fala que seu avô reencarna num alface.